O brilho fluorescente do Open Space da Inovatec PT em pleno Tagus Park parecia querer polir as imperfeições, criar uma ilusão de modernidade asséptica onde o mérito flutuava, imaculado. Amara Baptista sabia, no entanto, que alguns tipos de sujidade eram invisíveis à luz artificial, mas dolorosamente palpáveis para quem os carregava na pele e na forma do corpo. Aos 38 anos, engenheira de software de uma competência que roçava a genialidade, o seu dia a dia era um bailado subtil entre linhas de código e os olhares que a mediam, avaliavam e, não raras vezes, descartavam antes mesmo que abrisse a boca. Mulher, negra, obesa. Cada palavra um carimbo, uma categoria que a precedia, obscurecendo o brilho da sua mente. Naquela manhã de segunda-feira, o ar-condicionado zumbia uma melodia monótona enquanto Amara tentava concentrar-se no ecrã. Uma sugestão sua para otimizar o algoritmo de pesquisa da plataforma interna tinha sido recebida com um silêncio constrangedor na reunião matinal com o seu ainda chefe de equipa, Rui. 20 minutos depois, David, o colega esguio e de sorriso fácil, reformulou a mesma ideia com outras palavras e foi aplaudido pela visão inovadora. Amara engoliu em seco o gosto amargo da invisibilidade, um sabor demasiado familiar. Refugiou-se no seu pequeno apartamento na Amadora ao final do dia, o cheiro reconfortante da cachupa da mãe, que lhe ensinara a receita por videochamada para Cabo Verde, a única coisa capaz de aquietar o nó no estômago. Ali, entre as suas plantas e o ronronar preguiçoso de Bug, o seu gato preto de nome profético podia ser apenas Amara. A engenheira brilhante cujos avatares anônimos eram reverenciados em fóruns internacionais de segurança cibernética. A filha saudosa. A mulher que, apesar de tudo, ainda sonhava. Um breve vislumbre da sua chegada à faculdade, anos antes. O olhar de espanto dos colegas ao verem aquela jovem negra, visivelmente acima do peso, entrar na sala de engenharia informática, recordou-lhe que a sua jornada sempre fora uma subida íngreme. A Inovatec PT fervilhava com a notícia. Um novo diretor de inovação, Gonçalo Valente, e um projeto megalómano, a criação de uma plataforma de e-commerce de última geração, com segurança impenetrável, para um consórcio de retalhistas nacionais. Para Amara, era a oportunidade de finalmente cravar a sua bandeira, de mostrar inequivocamente o seu valor. Sofia Cheng, recém-licenciada em design de interação de ascendência chinesa, olhava para Amara com uma mistura de admiração e nervosismo, perdida na imensidão do seu primeiro emprego a sério. Talvez, pensou Amara com um raro pingo de otimismo, talvez desta vez fosse diferente. Gonçalo Valente materializou-se no escritório como a personificação da elegância corporativa lisboeta. Alto, magro, fato cinza carvão de corte impecável, cabelo grisalho milimetricamente penteado. 40 e poucos anos, um MBA de uma escola de negócios de renome e um ar de quem nasceu para mandar. Na primeira reunião com a equipa de desenvolvimento, o seu olhar percorreu a sala, distribuindo sorrisos polidos até pousar em Amara. Demorou um instante a mais uma microexpressão quase imperceptível de... Seria surpresa? Desconforto? Amara, especialista em decifrar estas nuances, sentiu um arrepio familiar. Apresentou a sua visão para a arquitetura de segurança da nova plataforma, a espinha dorsal do projeto. Falou com a clareza e a paixão de quem dominava cada detalhe. Quando terminou, Gonçalo sorriu, um sorriso que não alcançou os olhos frios. Uma perspectiva deveras interessante, engenheira Baptista, muito apaixonada. Veremos se é exequível na prática, claro. A condescendência velada pairou no ar. De seguida, virou-se para Tiago, o protegido louro e atlético que viera com ele da sua anterior empresa, e o debate sobre a interface do utilizador prolongou-se por 1 hora. A sugestão de Amara ficou a pairar, como uma nota dissonante numa sinfonia cuidadosamente orquestrada para outros ouvidos. Nos dias que se seguiram, o padrão instalou-se. Numa conversa a sós, Gonçalo, sob o pretexto de conhecer melhor a equipa, questionou Amara sobre a sua capacidade de gerir o stress de projetos desta envergadura e a sua integração social com os colegas, enquanto os seus olhos pareciam inspecionar a sua figura, a sua roupa com padrões africanos, o seu cabelo natural. Sabe, Amara, disse ele com um tom falsamente paternalista, nesta empresa valorizamos muito o dinamismo e uma certa apresentação. É importante para a imagem que projetamos. Amara sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. A minha competência e os meus resultados falam por mim, senhor diretor. Gonçalo apenas arqueou uma sobrancelha, um sorriso enigmático nos lábios. Amara dedicou-se ao projeto com afinco redobrado.
As suas soluções para os módulos de encriptação e autenticação eram objetivamente brilhantes. Sophia Chen, que partilhava uma pequena secção do Open Space com ela, observava com crescente fascinação. Tímida, mas com um olhar arguto, Sophia começou a perceber as subtilezas. As ideias de Amara que apareciam misteriosamente nos e-mails de Gonçalo como sugestões da direção. As reuniões cruciais para as quais Amara era esquecida ou chamada à última da hora, sem tempo para se preparar adequadamente. Ele está a fazer de propósito, não está? Murmurou Sophia um dia, depois de Gonçalo ter publicamente elogiado Tiago por uma solução que Amara passara a noite anterior a aperfeiçoar. Amara limitou-se a dar um sorriso cansado. Bem-vinda ao mundo real, Sophia. A oportunidade de apresentar o protótipo da plataforma ICEP, que considerava apoiar a internacionalização do projeto, surgiu como um farol. Era a montra perfeita. Amara preparou uma apresentação técnica impecável, antecipando todas as questões possíveis sobre segurança e escalabilidade. No dia anterior à reunião, Gonçalo convocou ao seu gabinete. Amara, excelente trabalho na documentação técnica, começou ele, folheando os slides dela. No entanto, para a apresentação à ICEP, decidi que o Tiago assumirá a liderança. Ele tem mais experiência com este tipo de audiência. A sua presença será, claro, fundamental para o apoio técnico nos bastidores. O eufemismo mais experiência com este tipo de audiência atingiu Amara como um soco. Era um código para mais branco, mais magro, mais palatável. A raiva e a frustração ameaçaram transbordar, mas ela respirou fundo. Compreendo, senhor diretor, disse, a voz perigosamente neutra. Saiu do gabinete sentindo o peso de 1000 olhares invisíveis, o eco de 1000 portas fechadas na cara. Sophia encontrou-a na copa, os olhos de Amara a brilhar com lágrimas contidas. Não é justo, disse Sophia, sua timidez habitual a dar lugar a uma indignação genuína. O teu trabalho é 1000 vezes melhor. Amara forçou um sorriso. Justiça é um conceito relativo, miúda. O que não é relativo é a minha capacidade de construir algo à prova de idiotas. Naquela noite, em vez de se afundar na autocomiseração, Amara abriu o seu portátil. Havia um módulo específico de contramedidas para ataques de negação de serviço distribuído, DDoS, que Gonçalo considerara alarmista e um excesso de zelo. Ela ia torná-lo não apenas robusto, mas elegante. Sophia, adivinhando os seus intentos, ofereceu-se para ajudar nos testes de stress e as duas passaram grande parte da madrugada a trabalhar remotamente, unidas por um silêncio cúmplice e pela determinação feroz de Amara. O dia da apresentação à ICEP chegou, cinzento e úmido como o humor de Amara. No auditório da agência, no Parque das Nações, Tiago, impecável no seu fato azul marinho, ajustava o microfone, visivelmente nervoso. Gonçalo Valente circulava entre os representantes da ICEP, distribuindo sorrisos e apertos de mão confiantes. Amara e Sophia estavam sentadas numa pequena mesa lateral com os seus portáteis, a equipa de apoio técnico. Lembra-te, dissera Gonçalo a Amara antes de entrarem, intervém apenas se solicitada. Queremos uma apresentação fluida. Tiago começou bem, debitando as frases ensaiadas sobre inovação e potencial de mercado. Mas quando chegou à parte da arquitetura de segurança, a sua voz vacilou. As perguntas dos técnicos da ICEP começaram a apertar. Um dos diretores, um homem de cabelo grisalho e olhar incisivo, conhecido pela sua perspicácia em questões de cibersegurança, levantou a questão de um novo vetor de ataque DDoS que recentemente tinha paralisado várias plataformas internacionais. Um dos diretores, um homem de cabelo grisalho e olhar incisivo, conhecido pela sua perspicácia em questões de cibersegurança, levantou a questão de um novo vetor de ataque DDoS que recentemente tinha paralisado várias humanas. Qual é a vossa estratégia de mitigação para este tipo específico de ameaça, engenheiro? Perguntou, dirigindo-se a Tiago. O silêncio instalou-se. Tiago engoliu em seco, folheou os seus apontamentos freneticamente. Bem, a nossa plataforma tem, claro, múltiplas camadas de segurança, firewalls robustas. A sua resposta era genérica, evasiva. O diretor da ICEP franziu o sobrolho. Gonçalo, percebendo o desastre iminente, tentou intervir. O que o engenheiro Tiago quer dizer é que a nossa abordagem é holística, cobrindo todos os... Mas o diretor interrompeu-o. Compreendo a abordagem holística, senhor diretor, mas estou a perguntar sobre uma vulnerabilidade específica e muito atual. A vossa plataforma está preparada ou não? O ambiente gelou. O contrato, a reputação da Inovatec PT, tudo parecia prestes a desmoronar-se. Amara observava o coração a bater descompassado.
Era agora ou nunca. Sofia olhou para ela, os olhos a transmitir uma urgência silenciosa. Amara respirou fundo. Não era suposto ela falar, mas o trabalho de meses, a sua competência, tudo estava a ser desfeito pela incompetência e pelo preconceito. No impulso, Sofia levantou a mão timidamente. Com licença, senhor diretor Valente. A sua voz era surpreendentemente firme. Creio que a engenheira Amara Baptista dedicou uma atenção particular a este exato cenário e poderá ter desenvolvido contramedidas específicas. Todos os olhares na sala, incluindo os de Gonçalo, fuzilantes de raiva pela interrupção, viraram-se para a mesa lateral. Gonçalo hesitou, o seu rosto uma máscara de fúria contida, mas a pressão do olhar do diretor da AICEP era palpável. Engenheira Baptista, disse Gonçalo entre dentes, tem algo a acrescentar. Amara levantou-se, a sua presença imponente a preencher o espaço de uma forma que Gonçalo nunca antecipara. Caminhou até ao pódio, ligou o seu portátil ao projetor com uma calma que não sentia. Em poucos segundos, diagramas complexos, mas elegantemente desenhados, preenchiam o ecrã. Relativamente ao vetor de ataque DDoS que mencionou, senhor diretor, começou Amara, a sua voz clara e confiante a ecoar no auditório, não só o antecipamos, como desenvolvemos um módulo de mitigação dinâmica adaptativa. Durante os 15 minutos seguintes, Amara dissecou a ameaça e demonstrou, com uma clareza e um domínio técnico impressionantes, como a sua solução não apenas bloqueava o ataque, mas aprendia com ele para fortalecer as defesas futuras. Respondeu a todas as perguntas com precisão, transformando uma potencial catástrofe numa demonstração de excelência. Quando terminou, houve um momento de silêncio atordoado, seguido por um murmúrio de admiração. O diretor da AICEP que fizera a pergunta inicial sorria abertamente. Impressionante, engenheira Baptista. Verdadeiramente impressionante. Ele virou-se para Gonçalo, o sorriso a desvanecer-se. Senhor diretor Valente, tem um diamante em mãos. Surpreende-me que não estivesse a poli-lo desde o início. A humilhação de Gonçalo era palpável. Ele forçou um sorriso amarelo. Claro, claro. A engenheira Baptista é um elemento valiosíssimo da nossa equipa. Mas o estrago estava feito. A sua autoridade, a sua imagem de líder infalível tinham sido severamente abaladas. Nos dias que se seguiram, a Inovatec PT fervilhou com o episódio. O feedback da AICEP foi entusiástico, elogiando especificamente a genialidade da solução de segurança de Amara. A administração superior convocou Gonçalo para uma reunião à porta fechada, da qual ele saiu visivelmente abatido. Não houve demissão pública. A Inovatec PT prezava a sua imagem de estabilidade. Mas os corredores sussurravam que a sua influência fora drasticamente reduzida, os seus projetos mais ambiciosos reavaliados. Para Amara, as mudanças foram mais concretas. Recebeu um pedido de desculpas formal, ainda que algo constrangido, do CEO da empresa. Foi-lhe oferecida a liderança técnica integral do projeto com a AICEP e um convite para apresentar as suas ideias para a criação de um novo laboratório de cibersegurança avançada dentro da empresa. Amara celebrou a sua vitória com uma cachupa caseira partilhada com Sofia no seu pequeno apartamento na Amadora. Bug ronronava aos seus pés, alheio às batalhas corporativas. Conseguiste, Amara, disse Sofia, os olhos a brilhar. Amara sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Conseguimos, Sofia. Uma batalha, pelo menos. Sabia que a guerra contra os preconceitos estava longe de terminar. Mas naquela noite, enquanto desenhava no seu caderno os primeiros esboços da sua sonhada plataforma, Crisálida Tech, incubadora de talentos invisíveis, sentiu uma leveza que há muito não experimentava. Olhou pela janela para as luzes de Lisboa que se estendiam à sua frente. Eram muitas as subidas íngremes que ainda a esperavam, mas pela primeira vez em muito tempo, Amara sentia que os seus pés estavam firmemente plantados no chão, pronta para o próximo passo. O seu valor finalmente começava a ser visto, não como um erro no sistema, mas como a solução que o sistema desesperadamente precisava.